Eu vou explicar para vocês de Macunaíma. É um índiozinho negro que foi nascido na selva. Ele era muito preguiçoso e muito travesso, falava muito palavrão. E até os seus 6 anos de idade ele já não falava quase nada. E ele começou a falar depois daí. Então todas as pessoas, os índios que estavam ali, ficavam cutucando para ver se ele falava alguma coisa, e ele falava, abria a boca e falava assim: ai, que sono. Então era uma coisa assim, era um menino muito preguiçoso e aprendeu a falar só besteira, bobageira mesmo. Aí ele pedia para a mãe que queria ir no mato, dar um passeio no mato. Talvez queria aprender a caçar, alguma coisa assim. Aí a mãe não podia, mandava a nora Sofará, que era mulher do seu irmão Jiguê. Aí ela saía com ele nas costas, iam pro mato. Chegava lá e ele começava a ficar pegando nela nas partes e tal, e queria aprontar um monte com ela. E aí ele foi passando os anos, ele foi crescendo, e isso se tornou para ele uma brincadeira. E ele chamava ela para ir brincar. Aí ele falava para a mãe que queria ir no mato dar uma volta, dar um passeio. Aí ele achava ótimo, né? Porque aí a cunhada colocava ele no colo, nas costas, e iam pro mato brincar. Então nessas brincadeiras, quando acabavam de brincar, ele pegava pedaço de pau, galho de árvore e acertava na cabeça dela. Às vezes machucava, ela tentava se defender e ele quebrava. Nessa história ele quebrou 3 dentes da boca dela. Aí chegando lá em casa, né, o marido dela deu uma boa surra, mandou ela embora para casa dos pais. Aí ele arruma uma outra índiazinha muito linda de morrer. Bom, essa história passa depois que a mãe dele, depois dele maior, né, a mãe dele já fica irada com ele, já fica com muita raiva, pega ele, leva ele pro mato para dar um sumiço nele. Ela quer desaparecer com ele. E naquele negócio dela largar ele sozinho, nessas transas que ele tinha com a Sofará, ele virava príncipe, ele se transformava num homem lindo, branco, e ele transformava no que ele queria nessas transas dele. Então ele tinha essa metamorfose. E quando a mãe dele levou ele de volta para o mato para desaparecer com ele, a mãe dele, sem mais nem menos, saiu correndo e largou ele para trás. E ele estava com a flecha, né? E viu uma veada que estava parida de porco, uma veada. Aí ele atirou nessa veada, essa veada saiu correndo e deixou o filhotinho para trás. E ele pegou o filhotinho, fez com que ele ficasse berrando ali, né, chamando a mãe de volta. A mãe voltou. Quando ela voltou, ele flechou ela e ela caiu morta no chão. Ali acontece uma transformação que era um feitiço, né, de um deles lá da tribo que fez essa malvadeza com ele. Quando ele olha a veada morta no chão, vai se transformando na velha, que era a mãe dele, que tinha deixado ele ali desaparecido. Então, quer dizer, isso aí foi uma peça que um deus lá da selva que pregou nele. Aí, passando dessa parte para outra, vem que ele conhece a Si, mãe do mato. Essa foi uma índia que ele se apaixonou muito por ela. Ela dá um filho para ele. E esse bebezinho morre porque tem uma cobra preta que é de feitiço também, que vem do mato, né, da selva. Uma cobra preta vai, suga um dos peitos da Si, que era o único que ela amamentava o bebê, e esse bebezinho suga naquele peito. Aí quando é no outro dia ele suga mais um pouquinho e morre envenenado, né? Então quer dizer, o bebezinho morreu, pouco tempo também ela morre. Aí ela sobe pelos cipós, como se estivesse subindo ali uma fumaça, e deixa para ele um amuleto da sorte, que era para dar uma sorte para ele. E esse amuleto é uma pedra. Bom, aí ela se foi para junto das estrelas. Aí ele pega os 2 irmãos e eles vão para São Paulo, porque essa pedra dele, ele fica sabendo que foi comercializada, que como fala? Não, essas pessoas que juntam pedras, que fazem... Garimpeiro não, que colecionam pedras, colecionador de pedras. E esse colecionador é Venceslau Pietro Pietra. Então, Pietro Pietra. Então ele consegue pegar essa pedra dele. E o Macunaíma, ele tem que ir até esse Venceslau pegar essa pedra. Quando ele chega, é um gigante enorme. E ele já tem
ele já tem a fama de ser comedor de gente. Então, quando ele chega para debater com esse gigante, ele não dá conta. Aí, o que acontece? Ele se veste de tal francesa, ele bola lá na cabeça dele, ele se veste dessa francesa, muito linda, maravilhosa, e tenta conquistar ele. E o Venceslau, que é o gigante, quer realmente fazer uma troca, porque ele não vende a pedra, ele não dá, ele não troca por nada, ele não empresta. Então, o que acontece? Nessa passagem, ele faz com ela o seguinte, com a Macunaíma, que é a francesa, ele faz assim: se você brincar comigo, eu te dou a pedra, né? Aí ele fica assim, né, assustado, ele vai ficar desesperado, como que ele vai transar com o gigante, porque é uma brincadeira deles é transar. Aí ele sai correndo, o gigante sai correndo atrás dele, e aí que entra as histórias muito engraçadas. Ele entra num buraco e o gigante corre atrás e vai tentar puxar. Aí ele fala assim: então espera só um pouquinho, olha pra lá que eu vou tirar a roupa. Aí o gigante se vira, ele tira uma peça, dá pra ele o chapéu. Mas eu vou te pegar. Espera mais um pouquinho que eu vou te dar uma saia. Aí foi tirando as peças das roupas todas. E o gigante foi ficando com muita raiva, e ele pegava aquilo com raiva e jogava longe. Aí ele pensou: bom, ele está ficando com muita raiva, então eu vou fazer um truque com ele. Eu vou colocar a minha cabeça, ele vai grudar na cabeça e vai me jogar longe. E é isso que eu preciso, né? Aí ele já estava nu, não tinha mais nada para tirar. Subiu com a cabeça até na ponta do buraco, né? E o gigante pegou na cabeça dele e mandou ele muito longe. Aí ele saiu correndo com o safô dessa, que foi uma maravilha, né? Porque ele saiu nu. Aí quando o safô Aí peraí que agora tem aquela macumba, que eu vou finalizar nessa macumba. É rápido, gente. Aí ele fica indignado porque ele não consegue vencer o gigante, que é a pedra. Aí ele vai atrás do macumbeiro do Rio de Janeiro. Gente, para! Aí ele vai atrás do macumbeiro no Rio de Janeiro. Chega lá, tem médico, tem doutor, tem deputado, gente muito de capital mesmo, né? Muito rico. Aí o que acontece? Ele pede, lá na hora que baixa o Exu, é muito engraçado. Cada um, o Exu, é uma macumba, não é nem Exu não, menina, é Exu. Aí a hora que o Exu chega, demora pra caramba, né? Mas na hora que o Exu chega lá nesse local, o pessoal, todo mundo faz um pedido. Então aquele pedido que ele acha que é viável, ele faz. Ele dá aquele passo para a pessoa. Aí o que acontece? Ele, quando chegou a vez de Macunaíma pediu que desse uma surra para acabar com o gigante, porque ele não estava conseguindo, porque ele precisava resgatar uma pedra que foi da amada dele. E o gigante, o Exu, concedeu. Aí fez o pedido. Aí começou dessa surra, essas chifradas do boi, essas 400 formigadas lá da ferroada das formigas, né? E deixou o cara todo morto, moído. Aí, nesse mesmo instante, estava chegando na casa do gigante viaturas, ambulâncias, né? Os paramédicos, todo mundo, porque o gigante realmente já estava deitado no chão, ensanguentado por todas as partes e todo machucado. Por isso, quando Macunaíma volta para São Paulo de novo, aí sim ele consegue resgatar a pedra que a amada tinha dado para ele. Mas essa parte ficou.